No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi o nosso final de ano, como nós passamos o nosso Natal e como nós passamos a passagem de ano com Covid aqui na minha casa. Sim, meu marido contraiu o vírus e passamos em isolamento o nosso final de ano e eu vou contar como foi essa experiência. Para quem não me conhece, eu sou a Nilda Lourenço. Muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para ser informado de cada vídeo que eu publico. E quero desejar a vocês um excelente ano 2022. Esse é o meu primeiro vídeo de 2022. Eu desejo para vocês um ano maravilhoso, muito abençoado, com muita saúde, que esta pandemia desapareça do planeta, que Deus abençoe cada um de vocês com saúde, com prosperidade, com amor, que vocês realizem os sonhos de vocês. Para você que sonha, que quer vir para Portugal, que está se planejando, que você consiga realizar este sonho em 2022. Eu tenho certeza que você pode, é só você dar o primeiro passo, acreditar e fazer acontecer. E daqui a pouco você estará aqui em Portugal. E vou contar para vocês então como foi o meu final de ano aqui em Portugal com Covid. Passamos o Natal na casa de amigos brasileiros, dia 24 para 25. O meu marido trabalhou no dia 24, ele trabalha em restaurante, num hotel aqui no Porto. E ele trabalhou até meia-noite, depois da meia-noite ele saiu do trabalho e foi comemorar o Natal na casa desses amigos brasileiros. Tinha bastante gente, normal. Passamos um Natal muito agradável, uma ceia agradável do dia 24 para o dia 25. No dia 25, nós ficamos em casa, meu marido fez um almoço, almoçamos, foi um dia gostoso também. E no dia 26, o meu marido acordou assim com dores no corpo, sentindo um pouco febril. E ele comentou que tinha um colega no trabalho dele com Covid, que tinha sido afastado porque estava com Covid. E que todos eles tiveram que fazer também, isso no dia 23. Em seguida, todos fizeram o teste Covid e deu negativo. Era um colega que foi afastado. Pensamos na possibilidade do meu marido estar com Covid também, né? Porque o vírus ele demora um pouco para se manifestar, para o resultado aparecer, né? Para dar positivo. Então, meu marido foi na farmácia e comprou o teste, comprou 3, um para ele, um para mim e para o meu filho. Meu marido fez o teste e deu positivo de imediato. A partir daí foi um susto, né? Eu e meu filho fizemos e deu negativo. E foi um susto imenso, porque você ouve Covid, meu Deus, Covid, e agora, né? Tanta gente que morreu com Covid, o vírus se alastrando no mundo inteiro, o Covid parou o planeta, né? Então, aquele medo só do nome, né? Falou Covid, já fica todo mundo assustado. Meu filho começou a chorar, ficou desesperado, em pânico, porque ficou preocupado com o pai. Ele já tem 10 anos, então ele já sabe da gravidade desse vírus, né? Então ele chorava. De repente ele começava a chorar. E o meu marido, a partir daí, começou a tentar ligar para o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, né? O SNS 24, e não conseguia falar. Ele ficou o dia inteirinho, 2 dias, para conseguir falar, porque era linha congestionada, muito caso de Covid, então estava difícil para falar no telefone. Ele precisava falar para marcar o teste PCR, para dar baixa por causa do trabalho dele. Então, depois de 2 dias ele conseguiu. Em paralelo a isso, ele enviou um e-mail para o médico de família, lá de Coimbra, porque aqui em Gaia ainda não temos médico de família. Enviou um e-mail para o médico de família, o médico telefonou imediatamente para o meu marido e passou todas as orientações para ele tomar paracetamol, para ficar isolado, para separar os talheres, prato, toalhas, enfim, para ele se isolar. E meu marido falou que eu já tinha feito o teste também, tinha dado negativo, né? A partir daí ficou lá no quarto, no nosso quarto. Eu passei para o quarto do meu filho, passei a dormir no quarto do meu filho.
E como nós temos 2 casas de banho, uma ficou só para o meu marido e outra casa de banho minha e do meu filho. Eu fazia as refeições, claro, né? E levava para o meu marido, como se fosse um hotel. Batia na porta do quarto e entregava a comida para o meu marido. E desinfetei a casa inteira, é claro, né? Separei os talheres, separei pratos, separei as toalhas. E meu marido era proibido para sair do quarto e circular pela casa. Ele não circulava pela casa, ele ficava no quarto. Quando o tempo estava bom, tinha sol, tem a passagem do quarto que vai para a nossa varanda, que é uma varanda muito grande, que tem bastante sol, né? Quando o tempo tá bom. Então, meu marido usava para ir lá fora tomar um sol, quando fazia sol, mas ele tinha um limite de espaço dele. A partir dali, ele não podia sair. E foi isso. E no dia, depois de 2 dias, como eu falei, ele conseguiu falar com esse INS. A partir daí mandaram para ele 2 senhas, né? Uma para fazer o teste, o PCR, e outra para documentação do trabalho dele e para ele ficar afastado durante 10 dias, tá? No começo da pandemia eram 14 dias, depois passou para 10, agora parece que passou para 7, vai diminuindo cada vez mais. Dizem, né, que logo vai estar sendo tratado como uma gripe, não sei. Enfim, agora são 7 dias de isolamento apenas. Meu marido ficou 10. Então, ele conseguiu falar com o SNS no dia 27 apenas. Ele começou a sentir mal no dia 26, né? Já começou a tomar paracetamol, porque eu tenho uma amiga que já teve Covid logo no começo da pandemia e ela tomava só paracetamol. Então, comecei a dar paracetamol para o meu marido. Ele teve febre 38,5 nos 2 primeiros dias. Medíamos, né, a temperatura dele durante o dia e era 38,5 de febre. E muita dor no corpo, calafrios, tosse seca. Durante 3 dias ele teve muita tosse seca. Essa tosse eu aliviava com mel com limão, dava para ele tomar umas 4 vezes por dia, mel com limão. Isso daí diminuía, acalmava muito a tosse dele. E à noite, todos os dias, eu fazia os 10 dias direto. Eu fazia chá com alho, gengibre, limão e depois colocava mel para ele tomar bem quente. Ele suava muito à noite, mas no dia seguinte ele sempre estava bem melhor. Então, a febre durou 2 dias, a tosse 3 dias e as dores no corpo também 3 dias. Depois disso, os sintomas foram diminuindo gradativamente. Depois de 5 dias de Covid, ele não sentia mais sintoma nenhum, mas ele continuava isolado, claro, né? E depois ele saiu um dia, né, para fazer o PCR. Só conseguiu o PCR, ele demorou 2 dias para falar com a SNS e conseguiu o PCR só depois de 1 semana. Quando ele foi fazer o PCR, ele já estava isolado há 5 dias. Por quê? Porque está tudo congestionado, porque não tinha horários. Infelizmente, né, aumentou muito o caso e nesse dia que o meu marido foi constatado positivo, ele estava nesse índice de 39 mil casos, novos casos em 24 horas. 39 mil casos, 25 mortes e 30 mil que se recuperaram em 24 horas, tá? Os índices, para vocês terem uma ideia. Hoje deve estar bem mais alto. Isso foi no dia 27. Então, o tratamento, bem dizer, foi só paracetamol, tá? Paracetamol e esse chazinho caseiro, né, que eu fazia, e o limão com mel puro, no copinho, e ele tomava, que ajudou muito isso, tá? E meu filho foi se acalmando, claro, né? Percebia que o pai estava melhorando, então ele foi se acalmando. Meu marido já tinha tomado as 2 vacinas, as 2 doses. Eu tinha tomado já a Johnson, né? Tomei uma e tinha tomado o reforço. E meu filho já tinha tomado a primeira dose também. Então, eu e meu filho não pegamos, claro, tomamos todos os cuidados aqui dentro de casa. Mesmo depois, quando meu marido
já estava no final, quando ele saía, começou a sair do quarto, ele usava máscara, estava usando máscara dentro de casa. O meu filho também. E toda hora lavava a mão e lavava as mãos com bastante sabão. Eu comprei máscaras, comprei álcool gel, deixei tudo aqui à disposição, né? Então toda hora meu filho ia comer e evitava pôr a mão na boca, eu também, né? Mas eu orientei muito meu filho a não pôr a mão na boca, a lavar muito as mãos, manter a higiene, né? E sempre com álcool gel. Então foram esses os cuidados que nós tivemos. Foi do dia 27 a 5 de janeiro que meu marido ficou em isolamento. Tá? Durante o dia, assim, que eu via que tinha muito sol, que meu marido estava lá no quarto, eu colocava máscara e pedia para ele sair, tomar um pouco de sol. Enquanto isso, eu abria o quarto todo, deixava bater muito sol na cama dele, né? Porque nós temos aquela porta de vidro, né? De abrir e fechar para ir para a varanda. E aqui é muito sol, o sol batia na cama inteira. Então, meu marido saía para fora, eu me protegia, né? De máscara, de tudo. E deixava a porta bem aberta, bastante sol batendo na cama e desinfetava tudo. Virei assim uma enfermeira, empregada, cozinheira, foi tudo nesses dias. No final eu já estava cansada, porque meu marido que cozinha geralmente em casa. E como ele estava com Covid, estava isolado, eu que passei a cozinhar, né? Mas até que ele gostou das comidinhas da esposa aqui, viu? Até que eu não sou mal na cozinha, não. Pegava o Dr. Google e mandava ver nas receitas e ele comia bem, viu? O apetite dele aumentou bastante durante a Covid. Comia mais quando estava com Covid do que quando tá bom. Não sei se é porque eu que fazia a comida, minha comida deve ter ficado muito gostosa, né? Enfim, gente, é isso, tá? Aí depois que meu marido saiu do confinamento, dia 5 ele foi liberado. No dia 5 mesmo, eu lavei cobertor, eu mudei todas as fronhas, o lençol da cama, desinfetei tudo para a cama ficar limpinha, né, para o quarto ficar bem desinfetado, claro, para eu voltar para lá, né? Não queria nenhum vírus ali circulando. Então foi isso, tá? Arejava muito a casa inteira eu abria, tá? Inclusive o quarto onde ele estava dormindo, né? Eu abria a casa toda, deixava bater bastante sol, deixava álcool gel assim bem à disposição, máscara, e fazia as compras por internet também, né? O Continente entregava aqui na porta, eu pegava tudo, não tinha contato nenhum com o entregador da compra, e assim nós levamos esses 10 dias de Covid, tá? O meu marido, pelo fato dele ter já tomado a vacina, como eu disse, os sintomas foram fracos, graças a Deus, né? Foram fracos e depois de 3 dias já não tinha quase nada. Então foi assim, muito tranquilo. Isso não quer dizer que todo mundo reage igual, né? Cada um tem um organismo diferente, uma imunidade diferente. Então, o que eu tenho a dizer, não vacilem, porque o vírus está pegando sim em gente que já teve Covid, em gente que já tomou 2 doses, que tomou reforço. Tem gente que tem sintoma leve, mas eu conheço pessoas que estão com Covid, que já tinham tomado a vacina e que estão com sintomas fortíssimos. Então é muito perigoso, tem que se cuidar mesmo. Máscara, usar máscara, lavar as mãos, evitar pôr a mão na boca, evitar pôr a mão nos olhos. É isso que eu tenho para falar para vocês, tá? E confiar em Deus, né? Confiar, ser prudente, fazer sua parte, claro. E confiar que tá tudo bem, que tudo isso vai passar e que daqui a pouco estaremos livres de tudo isso. E o Réveillon, não falei como foi meu Réveillon, né? Falei o Natal, que foi na casa de amigos brasileiros. O meu Réveillon, então, o meu marido estava de Covid, claro, né? O que eu fiz? Eu pedi para entregar aqui, né, bacalhau, grão de bico, e eu fiz a ceia, um bacalhau à portuguesa. Fiz um arroz doce, que ficou delicioso também. E meu marido passou o Réveillon dele lá no cantinho dele, lá no quarto. E eu com meu filho aqui na mesa de jantar, bem isolados mesmo, tá? E engraçado, né, que na hora a gente falava pelo FaceTime, usava a câmera para ver meu marido comendo lá no quarto e nós aqui na sala. Então, assim, foi até foi engraçado. Mas passamos aqui quietinhos. Nossos planos, né,
Meu marido iria trabalhar até dia 31 e a mesma coisa, faríamos uma festa na casa desses amigos brasileiros e no fim acabamos não indo e o mais importante é que meu marido se recuperou e que ele está bem. Em nenhum momento eu fiquei assim, em nenhum momento eu fiquei com pensamentos negativos em função dessa Covid, porque Deus, ele não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha, né? Para quem conhece esse versículo. Então, Deus não livrou a minha família de Covid, mas livrou a minha família durante o Covid. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo um ano maravilhoso para vocês, que essa epidemia desapareça do planeta. E só coisas boas para vocês, porque todo mundo merece ser feliz. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. E nós, como pais, queremos o bem para os nossos filhos. Então, Deus quer o nosso bem, quer o bem de todo mundo, né? Então, é o que eu desejo para vocês. Muito amor, Deus no coração de cada um de vocês. Feliz Ano Novo. E fiquem à vontade para fazer comentários, trocar experiências, tá? Se você já teve Covid, se você não teve Covid, se você tomou vacina e mesmo assim você pegou Covid, é bom porque ajuda bastante gente. Faça seus comentários. Me sigam no Instagram, é o @lourenco_nilda em Portugal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.